Nacional de Tecnologia, INT, e hoje eu e Rosana Esteves, a chefe da divisão de certificação, recebemos as chefes Tereza Corção e Francine Xavier para um bate-papo sobre gastronomia e orgânicos, né? E aí, dando seguimento à semana que a gente recentemente comemorou de alimentação orgânica, né? Falando um pouquinho do nosso papel no INT, né? O INT ele é um organismo certificador de produtos, que ele é acreditado no Inmetro desde 2001, e nós somos o único OCP público até hoje, né? E dentro do nosso escopo de certificação, nós temos os orgânicos, né? E sabemos que a tendência mundial é um aumento de consumo de alimentos saudáveis, né? Compatíveis com o desenvolvimento sustentável. Então, esse é um tema muito relevante e que nos agrada muito no INT. Então, essa questão da certificação orgânica, né? Saber que a gente está contribuindo para que a sociedade tenha um consumo de produtos orgânicos com qualidade assegurada, né? Então, essa é a nossa missão, né? E aí a Rosana vai falar um pouquinho mais sobre a certificação no INT, né? E as nossas convidadas, desde já agradeço mais uma vez a presença da Tereza e da Francine. Tenho certeza que será uma longa parceria aí futura, né? Então, passo a palavra para a Rosana. Bom, boa noite a todos, né? Eu queria agradecer as nossas convidadas, agradecer a presença de todo mundo que está aqui, que está nesse Dia dos Namorados, né? Apreciando a gente aqui, para a gente bater um papo, assim, para a gente falar um pouquinho sobre a gastronomia, né? E os produtos orgânicos. Um casamento que dá muito certo, né? Posso dizer, em pleno Dia dos Namorados, a gente tem um casamento aí que dá muito certo, né? E, assim, para a gente falar de produtos orgânicos é uma coisa, assim, até sentimental, né? Porque o escopo de produtos orgânicos para a gente, ele toca no nosso coração, né? Não só pela questão do meio ambiente, que a gente sabe, mas, assim, porque a gente acompanha todo o esforço que o produtor rural ele passa, né, para atender todo aquele arcabouço normativo dos requisitos. Então, ele atende todos os requisitos. Então, a gente sabe, né, do esforço que eles têm para conseguir certificar o seu produto e colocar com selo orgânico no mercado. Então, assim, para a gente é muito gratificante, né, falar sobre esse produto, bater um papo sobre esse produto e quantas vezes a gente puder falar, né? O mercado de orgânicos é um mercado que cresce bastante. Economicamente, para o Brasil, ele é bastante rentável. Pelos dados do Ministério da Agricultura, o faturamento de 2019, né, de 2018 para 2019, foi 4 bilhões de reais. Ele subiu 20% em relação ao ano anterior. Então, assim, é um mercado que está crescendo bastante e a gente precisa falar bastante de orgânico, né? A gente precisa incentivar o consumo, a gente precisa, principalmente não só pelo ganho do meio ambiente, mas pela agricultura, pela pequena agricultura, pela agricultura familiar, que estão enveredando cada vez mais para os produtos orgânicos, né? E ontem, no evento, na live que teve ontem sobre da Bela Gil, né? Então se falou muito sobre o preço dos orgânicos, que é um preço ainda caro, né? Então, assim, se você pensar bem, a gente como consumidor, e eu me incluo nisso também, a gente tem o costume de olhar o preço final do produto, né? O preço está caro, o preço está... Então, a gente olha o produto, o preço final. Mas a gente não sabe, a gente não tem muita consciência do que ou não para pensar, enfim, o custo, né? Quer dizer, da onde que veio aquele custo? Então, se a gente colocar realmente na balança, se a gente fizer um comparativo entre a agricultura convencional, em que você usa um uso indiscriminado de pesticidas, a monocultura, enfim, qual é o custo de recuperação de um meio ambiente que a gente não vê, que são custos indiretos, os custos com a saúde, né, do produtor rural que usa, que está lá no campo utilizando os pesticidas, ele e a família. Então, é um custo imensurável, um custo que a gente não tem ideia.
e isso está envolvido. Então, se você fizer essa comparação, o produto orgânico ele sai mais barato, porque ele é um benefício, tanto para a sociedade, como para o agricultor, como para o meio ambiente, né? Então, a gente sabe, então, por isso, assim, a minha satisfação e o pessoal da minha equipe está todo aqui também, a satisfação nossa de trabalhar com esse produto, e a gente tem consciência do que ele representa e a gente tem consciência da nossa responsabilidade como um organismo de certificação de produto público, em que a gente tenta incentivar mais políticas públicas para isso, e a gente tenta que todo o agricultor, o pequeno agricultor, tenha acesso à certificação. Esse é o nosso papel como agente público, né? Como instituição pública. Então, é por isso que a gente atua como um organismo público. Então, assim, já falei bastante e vamos aproveitar aqui as nossas convidadas. Eu queria que vocês falassem um pouquinho de vocês, que vocês se apresentassem e falassem um pouquinho. Aí depois, quando vocês acabarem de falar, a gente faz tipo um jogralzinho assim, umas perguntas e umas respostas, e depois a gente abre para o chat, né? Que as pessoas também devem estar curiosas, querendo saber. E a ideia é a gente ficar aqui batendo um papo uns 40 minutos, né? Afinal de contas, Dia dos Namorados, a gente... Tá? Mas eu vou passar a palavra para vocês. Tereza, você está com a palavra. Francine, depois, logo em seguida, tá? Obrigada. Bom, então, boa noite todo mundo. Bom Dia dos Namorados aí para quem estiver namorando. E, bom, nosso namoro, né, da Francine e meu, é um namoro muito com essa questão da alimentação saudável e sustentável, né? E boa para todos, né? Para quem produz, para quem consome. Eu sou Tereza Corção, sou chefe de cozinha, trabalhei no Navegador, esse ano vai fazer 40 anos, e fundei o Instituto Maniva e o grupo dos ecochefes. Hoje estou conselheira do Instituto Brasil Orgânico, com muita honra, um instituto recém-formado, muito importante para esse assunto que a gente está falando aqui nessa live. E, assim, eu acho esse tema um tema muito importante, porque a gastronomia ela é sempre associada a um nicho de mercado de luxo, né? Um mercado onde nem todos têm acesso. E, exatamente, se a gente tem uma Constituição que fala do direito humano à boa alimentação, a gastronomia tem que estar a serviço da boa alimentação. E então vou passar a palavra para a Francine se apresentar e aí depois a gente entra um pouquinho na história da pergunta, né, em relação aos orgânicos e à gastronomia e ecochefs. Tá bom, Fran? Ok. Bom, eu me chamo Francine Xavier, eu trabalho com gastronomia há 30 anos, eu sou gastrônoma e a Tereza, para mim, é uma inspiração, foi uma pessoa que abriu tantas portas para mim. Eu venho trabalhando com sustentabilidade desde 2016 e a primeira pessoa que me acolheu foi a Tereza no Instituto Maniva. Então, assim, para mim, foi uma grande mestra. Hoje eu faço parte da coordenação da CEPORG, do Rio de Janeiro, da Comissão de Produção Orgânica do Rio de Janeiro, que é da qual a Tereza faz parte também. Sou diretora do Instituto Comida do Amanhã, que é um instituto que pensa que, assim, para começar, já acredita que o que a gente come muda o mundo, o que comemos muda o mundo. Então, a gente trabalha para fomentar sistemas mais saudáveis e sustentáveis para todo mundo, para um sistema alimentar mais saudável e sustentável, mais inclusivo e empoderador. Além disso, eu sou sócia da Cambucá Consultoria, que é uma empresa, né, mas que quer desenvolver também a parte da agroecologia e alimentação, quer conectar justamente a alimentação, agroecologia e desenvolvimento de negócios. A gente trabalha com articulações e dentre essas articulações a gente tem um projeto chamado ACHA, que é um projeto de CSA, que é uma parceria entre chefes e agricultores familiares, que é um trabalho lindo do qual eu me orgulho muito. Enfim, é isso. Então, tem um áudio aí que está aberto, hein, que está vazando. Bom, então, voltando ao assunto da pergunta, né, que nos foi feita, da ligação da gastronomia com
EcoChef, né? A pergunta que mandaram para a gente. E continua o áudio vazando, hein, gente? Não sei quem é. Bom, então, assim, a EcoChef é uma marca registrada, foi registrada por nós, né, lá no Maniva, e a ideia é de justamente influenciar chefes de cozinha, e muito, hoje em dia, eu penso que tem muito uma função também educativa com os novos cozinheiros profissionais, com os estudantes de gastronomia, que é um tipo de universidade que estourou, né, que explodiu no Brasil, a pensar um pouco fora da caixinha dos programas de televisão. Quer dizer, os programas de televisão são muito legais, eu acho eles divertidos, acho eles instrutivos, mas eles são programas muito que não colocam a alimentação e o cozinhar dentro da cadeia produtiva. E isso eu acho um pouco alienante e acho um pouco preocupante, porque eu acho que a gente chegou nesse ponto da humanidade, inclusive nesse momento estranho e desafiador que a gente está vivendo, justamente para pensar de uma forma mais sistêmica, para pensar de uma forma onde qual é o nosso papel no sistema, qual é o nosso papel na cadeia, no caso, na cadeia alimentar. Então, a gastronomia ela foi muito... É uma atividade que nasceu da burguesia, né? Nasceu, enfim, na França, burguesíssima, e no bem comer como se fosse um privilégio, né? E, na verdade, e isso, quando a gente junta com o Brasil que a gente sabe que tem fome, que já teve, né? Inclusive muito mais. Como é que a gente junta essas duas coisas, né? Então, para mim, EcoChef veio da palavra ecogastronomia, que foi uma palavra inventada, cunhada pelo movimento Slow Food na Itália, né? Que é um movimento que, justamente para mim, o Slow Food é uma mudança de paradigma no pensar da gastronomia, porque foi a primeira vez que se pensou na gastronomia não como uma coisa apenas para servir aquelas pessoas que tinham recursos para comprar aqueles produtos de excelência, mas também a serviço dos outros atores dessa cadeia, principalmente dos agricultores familiares, né? Que são quem alimenta 70% do mundo. Então, a partir do momento que eu entrei para o movimento, para mim foi uma mudança. Eu já tinha 20 anos de profissão nessa época, mas assim, foi aquele momento que muda tudo. E a primeira ação que eu fiz foi fazer um filme documentário chamado Professor da Farinha, que está aí no YouTube, quem quiser ver. E esse filme eu acho muito emblemático para a minha história, porque foi onde eu tive o primeiro contato com o agricultor, e logo foi um agricultor de mandioca, que é um dos produtos mais importantes, né, brasileiros, e um agricultor da Amazônia. Então, duas questões muito sensíveis e muito específicas, né, do Brasil. E nesse encontro meu com ele, eu vejo ali nitidamente, hoje é Dia dos Namorados, a gente criou ali uma sinergia que ficou para sempre. Quando a gente se encontra, a gente chora, é uma loucura. E o que aconteceu? Do filme, era um pequeno filme para mostrar numa palestra, aquilo ali mudou a minha vida no sentido de eu perceber que eu tinha dizer missão é uma coisa meio... Não gosto muito de dizer, mas assim, eu tinha um chamado para me aproximar desses agricultores no sentido de tentar entender quais eram as questões, descobrir esses produtos de excelência que muitas vezes eles produzem e fazer parceria, tentar achar oportunidades, tentar levá-los para outros chefes. Do meu ponto de vista, aquilo abriu um caminho de uma realização mesmo pessoal e de uma missão que eu diria até que tem um lado espiritual mesmo, que foi aí que eu entendi que me doando para eles eu ganharia muito, muito mesmo. E do ponto de vista dele, desse agricultor, do seu Bené, ele hoje é uma referência no Brasil inteiro. E eu fico muito feliz. Eu ontem, essa semana, recebi os vídeos feitos em cima da história da alimentação do Câmara Cascudo,
E quando abriu o primeiro vídeo, que é sobre a mandioca, que eu vi uns pezinhos andando assim no meio da roça, eu falei, cara, esse é seu Bené. Pelo pé dele eu descobri. E era ele. Então, assim, hoje esse cara é o cara. Todo, assim, qualquer cozinheiro, estudante de gastronomia que é um pouco antenado vai saber que é farinha de mandioca do seu Bené. Então, isso é uma coisa que me orgulha muito e que me dá muita energia para continuar a compreender e a empreender esse encontro entre a gastronomia e os agricultores. Então, o EcoChef é isso, são chefes e cozinheiros que se importam, né, com o que veio antes, que se importam com os pré-chefes, né, que são os agricultores, e com o que veio antes ainda dos agricultores, que é a terra, que é a biodiversidade, que é o ecossistema. Então, são chefes que pensam não só da mesa e do fogão para frente, né, para o cliente, para agradar o cliente e para ganhar dinheiro, que é ótimo também, mas também pensa para trás, não no sentido de hierárquico, mas no sentido de origem mesmo. Então, pensa na origem desse alimento. E aí entra a história do orgânico, né, que o orgânico é uma certificação. E existe uma questão muito delicada que no Brasil muitas pessoas, muitos agricultores são agroecológicos e têm boas práticas que poderiam ser consideradas orgânicas, mas não são certificadas. Então, a certificação virou até uma coisa meio polêmica, porque existe uma controvérsia de que quem é certificado é quem tem dinheiro para se certificar, mas tem toda uma população de agricultores, né? Inclusive o pessoal do MST, que tem um trabalho incrível, né, no campo, e hoje é o maior produtor de arroz orgânico na América Latina. Então, isso tudo é o Brasil, né? Então, eu acho que a discussão de orgânico, e aí, só para fechar o meu pensamento, eu acho que esse aumento, né, que a gente viu aí dos dados, né, 20% de aumento de 2018 para 2019, é maravilhoso, né? A terra agradece, mas eu tenho a dizer que eu sinto que a motivação das pessoas ainda é uma motivação individualista para a sua própria saúde, saúde do seu filho, saúde de tudo, né, da sua bolha. E eu não vejo, a gente teve barraca nas feiras orgânicas do Rio de Janeiro, 5 feiras a gente participou durante 10 anos, e eu sinto dizer que a gente, quando fazia nossas pesquisas informais, não era nenhuma consciência de cidadã ou nenhuma consciência de ecológica que fazia as pessoas irem para a feira. Então, assim, eu diria que 90% é a questão da saúde, que é ótimo, mas que não pode ser a única questão. Então, eu acho que um dos desafios que se tem, quem milita nessa área, né, é justamente mostrar para as pessoas a importância de entender o que é o alimento orgânico, não só pela questão da saúde, mas pela questão da vida do agricultor e pela questão da sustentabilidade, que é uma palavra que já ficou muito desgastada. Então, com isso, eu encerro aqui a minha participação, não participação toda, não, mas nesse principinho, e aí queria passar para a Fran para ela dizer aí o que ela acha dessas questões. Então, eu acho que a questão dos sistemas alimentares, né, no momento que a gente vive hoje, eu acho que ainda mais, em especial no momento da pandemia, está ficando cada vez mais claro, né, que esse sistema tende ao colapso, né? A gente tem um sistema montado em grandes distâncias, em uma concentração muito forte de poder, né? E uma produção que acaba não sendo sustentável, tanto do ponto de vista da expansão territorial, quanto do ponto de vista da utilização de agrotóxicos e tudo mais, das monoculturas e tudo mais. Então, cada vez mais, a gente tem que olhar para essa dieta que a gente tem e para a maneira que a gente produz e ver que a gente não tá, que esse sistema não está sendo bom nem para as pessoas, nem para o planeta. Tanto do ponto de vista da saúde das pessoas, que estão comendo cada vez mais industrializado, que estão cada vez mais longe do campo, quanto também
do ponto de vista do planeta, né? Que aí a gente está poluindo, está diminuindo a biodiversidade, enfim, essa maneira que a gente tem. Eu acho que os orgânicos chegam, nesse sentido, eles podem cooperar para diminuir a questão, a agressão ambiental, né? E acho que também a agroecologia, aliada à produção orgânica, também vem falar de princípios éticos e sociais, que eu acho que são questões que os chefes hoje também já estão antenados e já estão preocupados com isso, né? Eu acho que cabe ao chefe, que é um elo nessa cadeia, se entender como participante disso e ver como que pode agir. Eu acho que para mim mesmo, como você falou da primeira vez que você se percebeu, assim, tipo, aonde que eu tô, né? Que quando você conheceu o Slow Food, eu acho que para mim foi quando eu comecei a ler o Michael Pollan, que eu falei, poxa, eu tô quase 30 anos trabalhando com gastronomia e a serviço de que eu tô, né? O que eu tô fazendo? Quando eu comecei a perceber que eu não estava olhando exatamente para as relações que estavam por trás da produção, né? Então, hoje em dia, eu acho que cada vez mais a gente tem chefes que estão cientes disso, que tem consumidores que estão cientes disso, e entendo que isso é uma construção, que nós ativistas temos que trabalhar mesmo para cada vez mais informar as pessoas e fazer com que elas pensem o que o alimento delas alimenta, né? Porque não só comer, viver é um ato político, né? E o tempo inteiro a gente tem que estar entendendo o que a gente está alimentando, né? Quais são as relações que a gente está alimentando com o nosso consumo. Eu acho que a visibilidade dos chefes, a palavra dos chefes mesmo, nesse momento que a gente vive, é muito importante também. Mas nós também, educadores, enfim, acho que a sociedade em geral tem que perceber as suas forças e se conectar, né? Tem um documento que a FAO fez agora em abril, falando sobre a questão da Covid e o provável, né, muito aumento da fome, da escassez, do desperdício, né, com todas essas questões que a gente está enfrentando. E ela coloca como uma das principais ferramentas a cooperação e o consumo local. Então, assim, é muito importante que a gente aproveite esse tempo que a gente tem para refletir, esse tempo que está tão difícil, né? E que a gente sempre fala, talvez isso tenha vindo para a gente melhorar e tudo. Será? Qual que é a parte de cada um? Né? Eu acho que a gente também tem que se perceber como agente, e o que a gente come realmente muda o mundo. Eu acho que a gente tem que estar bem atento para essas relações, né? Para as relações que estão por trás do nosso consumo. É por aí. Obrigada. É muito interessante, né, no que vocês falaram, a própria Tereza falou. Então, assim, tomando o seu gancho, né, que você está falando, Francine, que a gente precisa ter consciência no nosso alimento, né, o que o nosso alimento alimenta, né? E com relação ao alimento, né, se muda o mundo, se a gente consegue mudar o mundo. E um pouco do que a Tereza falou, né, ela citou até o exemplo desses programas de televisão em que a gente vê, fala da gastronomia, ok e tal, mas não tem o afundo do alimento, a importância, né? Então, assim, pelo gancho de vocês, assim, pela experiência que vocês têm, vocês acham que a gente está mudando o mundo? Vocês acham que esse desafio, esse passo pequenininho que a gente está tendo, do consumidor um pouco mais consciente do que era no passado, que está aumentando um pouco, de repente, os consumidores estão procurando mais restaurante que tem essa proposta, uma gastronomia que tem essa proposta, que tem mais o slow food do que o fast food. Então, assim, na visão de vocês acham que a gente está conseguindo mudar esse mundo, assim, de passinho pequeno, mas, assim, em termos de chefes no mundo, no Brasil, em termos de gastronomia, em termos de restaurante? Porque saiu um estudo recente, né, falando que o perfil do consumidor realmente ele está mudando, né? A gente está evoluindo para um perfil do consumidor que ele está mais preocupado com a sustentabilidade, com a saúde. Então, apesar de ser incipiente ainda, né, vocês acham que a gente está no caminho certo, que a gente quer um desafio, mas que a gente está conseguindo mudar o mundo tanto que a Francine fala? Olha, eu acho que o mundo está conseguindo mudar a gente.
Eu não vejo, hoje em dia, muitos sinais do ser humano, da grande maioria, evoluindo, não. Eu vejo, aí a gente vai ter aí cada uma... O que eu sinto é que, como eu estava dizendo, né, nesses 10 anos que eu fiquei na feira, me impressionava muito a atitude bolha, né, das pessoas. Tem até um filme que a gente fez um filmezinho na época das Olimpíadas, que era 24 horas antes da feira orgânica, mostrando que aqueles legumes e verduras que tem na feira orgânica, eles são colhidos menos de 24 horas antes, né? Chamava o Caminho da Comida. E tem uma entrevista de uma mulher, uma pessoa super inteligente, super antenada, e ela pega o saco assim dos orgânicos e ela diz: isso aqui é tudo só para mim. Eu emagreci 20 quilos comendo orgânico. Então, eu fico muito chocada com isso, porque isso reforça essa visão muito individualista. Eu acho que o ser humano está cada vez mais individualista. Então, agora, eu acho que o mundo está mudando a gente. Então, a porrada, com perdão da palavra, do Covid-19, do coronavírus, as pessoas levam um sustão e tem que se mexer. Então, eu acho que o ser humano ele é muito acomodado mesmo. Então, enquanto as coisas estão mais ou menos funcionando, não é por palavra bonita, nem por idealismo, nem porque acha bacana, vai pertencer a um movimento que todo mundo sabe. Eu acho que, para mim, eu vejo as pessoas mudando por necessidade. Então, assim, me ocorreu uma coisa que, há pouco tempo, uma das chefes mais premiadas no mundo, uma moça que é brilhante, ganhou o prêmio da melhor chefe do mundo, estava doente agora, no início do ano, com uma doença seríssima que tem a ver com alimentação. E eu me lembro como eu fiquei chocada quando eu vi isso, porque eu falei, poxa vida, sabe? A mulher é chefe, cuida da saúde, no sentido de só come coisa boa. E, no entanto, isso que eu digo que o mundo está mudando a gente, né? São doenças que hoje em dia dão um sustão. Tem várias doenças que são causadas, não sei qual é o percentual de doenças que são causadas pela alimentação, mas são muitas. Então, assim, eu acredito que o idealismo é uma coisa que, para poucos, que tem esse... Para salvar a vida de pessoas políticas brasileiras nova. O seu telefone está falando. A Rô entrou aí, o áudio dela tá vazando. Mas, enfim, então, eu acho que eu não tenho uma visão muito assim, otimista. Eu acho que está mudando, está comprando mais orgânico, mas vai perguntar por que está comprando mais orgânico. Vai perguntar se tem consciência de que o planeta precisa e que a sustentabilidade... Às vezes pode falar, porque as pessoas falam muito, né? Vai ver dentro de casa, vai ver se tem composteira, vai ver como é que se faz reciclagem, entendeu? Então, acho que... infelizmente, no nosso país, eu acho que isso é um pouquinho mais grave. O individualismo e o Estado escravocrata que a gente sempre viveu. Então, eu acho que isso fez da gente pessoas que têm uma visão muito limitada do sistema, né? A gente está vendo isso agora em vários outros aspectos, não só na alimentação. Então, essa é a minha opinião. Eu sou um pouco mais otimista, assim. Não, eu acho que a gente, sim, eu concordo que tem várias narrativas aí na mesa, né? Várias, por exemplo, a própria narrativa do que o orgânico é caro. O orgânico é caro, mas a gente vive num país que dá 10 bilhões de subsídio para agrotóxico, né? Isso significa quase 4 vezes a verba do Ministério do Meio Ambiente. Significa mais que 2 vezes o que foi gasto em tratamento de câncer pelo SUS em 2017. Então, assim, tem uma questão de política pública também que a gente tem que estar muito atento, mas a gente só vai conseguir estar atento, só vai conseguir fazer com que, não só conseguir estar atento, a gente só vai conseguir mudar isso à medida que a gente consiga construir narrativas que deem visibilidade para isso, porque a narrativa que a gente tem hoje é que a gente precisa de produzir alimento para alimentar o mundo que o orgânico não dá conta, que é uma grande de uma falácia. Então, eu acho que cabe aos chefes, cabe aos pesquisadores, cabe a quem, né, defende uma produção
e uma sociedade mesmo com mais valores sociais e ambientais, além dos econômicos, né? Porque o desenvolvimento sustentável ele pensa tanto no social quanto no ambiental, aliado sim ao econômico, mas eu acho que a gente vem criando uma massa de pessoas que estão conseguindo estar conectadas com isso. Agora, sim, tem várias narrativas na mesa, né? Várias. E algumas até que se posicionam de uma maneira não tão ética. Então, eu acho que cabe a gente, como ativista alimentar, como chefe, como pessoas ligadas à gastronomia, levar também essa discussão de como que a gente pode fazer, né? Porque a gente reclama tanto, a gente tem problema de violência, a gente tem problema de miséria, mas a gente não para pensar como que todas as coisas estão conectadas, né? Como que a gente pode agir, né, para mudar as coisas para uma situação que a gente prefira. Ou até entendo que talvez tenham pessoas que prefiram não mexer, mas não faço parte desse grupo e acho que tem bastante gente que gostaria de mexer, sim. Talvez ainda não esteja tão preparado para ter uma vida menos cômoda, ou que coloque à frente de tudo a praticidade, a comodidade, né? A coisa do receber em casa, do ser rápido, do ser barato, e acaba não olhando para o preço total das coisas, né? A gente vai ter que abrir mão um pouco da comodidade para a gente ter mais resiliência. A gente vai precisar de ser mais resiliente. As mudanças climáticas são uma realidade. Então, ou também o mundo vai ficar aí, só a gente que não vai ficar, né? Eu acho que é isso que eu penso. Assim, a gente precisa se unir como sociedade e influenciar a política pública. E, enfim, o tempo é de união, gente. O tempo é de união. Sozinho a gente não vai sair desse buraco, não. Eu sou da linha também um pouquinho da Francine, um pouquinho otimista, né? Eu sei da dificuldade, a gente presencia essa dificuldade, mas a gente tenta, assim, de pouquinho em pouquinho, a gente tentar, né, melhorar um pouquinho a consciência e tal. Como a gente já está um pouquinho no tempo, eu vou fazer só uma última pergunta e depois a gente tenta perguntar para o pessoal do chat que está aqui, né, participando, está querendo, mas assim, qualquer coisa, se a gente não conseguir dar conta, né, das perguntas e tal, a gente está gravando, né, então a gente vai ter a oportunidade da gente responder. Eu queria puxar um pouquinho para a nossa sardinha, né, puxar um pouquinho para o INT, assim. O que significa para vocês? Eu queria assim uma visão bem sincera. Assim, o que significa o selo de orgânico, né, no produto certificado que está estampado no produto orgânico? Na opinião de vocês, o que ele representa para vocês e o que faltaria para a gente, para o sistema, enfim, né, para o Ministério da Agricultura, para o INT, para a gente como agente certificador? O que vocês acham que está faltando assim para representar esse selo? Vocês acham que o fato de termos o selo, ele significa para vocês, ele dá uma visibilidade de credibilidade, confiabilidade naquele produto, ou não? Ou o que estaria faltando? Né? Então, eu queria ver um pouquinho da visão de vocês sobre isso. Uhum. Bom, eu acho que o selo ele é uma consequência, né? Que nem denominação de origem, todas essas marcas coletivas e tudo, eu acho que aqui no Brasil, eu acho que a gente tem um pouco a tendência de querer botar o ovo na frente da galinha. Então, por exemplo, a denominação de origem é uma coisa que, originalmente, onde ela surgiu, na Europa, ela era um reconhecimento de uma valorização que a população fazia de um produto e então, por isso, identificá-lo e protegê-lo, né? Eu acho que o selo de orgânico é muito bom. Para mim, eu acho ele supre porque ele é simples, ele está escrito orgânico e eu acho que ele passa o que ele tem que passar. O problema é que eu acho que as pessoas
talvez o que falte um pouco, e eu não sei de que forma que isso poderia ser agregado, né, à missão de vocês e ao trabalho de vocês, é uma educação do povo, né? É uma educação popular mesmo, do que seria, do que é o orgânico. Porque, assim, às vezes eu sinto que as coisas são feitas, existe a certificação, existe o selo, existe o consumidor que tem a compreensão do que é aquilo, mas a maior parte da população não tem. Então, eu acho que teria que popularizar, democratizar um trabalho de educação mesmo, se existisse verba, um trabalho... A gente é metralhado pelo agroepop, agroetec todos os dias. Por quê? Porque tem muito dinheiro ali fazendo aquela propaganda para a gente, como disse a Francine, acreditar que aquilo ali que é a força do Brasil. Se você for olhar os números, realmente a força do Brasil pode até ter a ver com o que é mostrado ali. Agora, são coisas altamente destrutíveis e destruidoras do meio ambiente. Então, eu acho que falta uma questão um pouco de informar ou educar a população, para mim, né? E eu acho também que tem uma questão que é o lugar de fala, né? Então, eu vejo muita gente, eu mesma já várias vezes falei em nome do agricultor e ultimamente, essa coisa do lugar de fala é uma das coisas que eu acho que está evoluindo no mundo e vem caindo uma ficha para mim, vem me incomodando eu falar por um agricultor. Então, eu acho assim, vamos deixar eles falarem, né? Vamos deixar eles dizerem o que é a coisa, como é que é para eles o selo, como é que é para eles o consumidor, o que eles acham do pessoal que vai na feira. A gente não vê os agricultores falando, a gente vê as pessoas falando dos agricultores, a gente vê as pessoas falando do sistema, mas quem está falando muitas vezes não é um ator que está ali grudado no problema, né? Então, isso é uma coisa que eu acho que faltaria trazer mais o público-alvo, né? Considerar o agricultor como um público-alvo do problema e também um possível solucionador dos problemas, né? Para mim é isso. Vou ser rápida. Em relação à questão da certificação orgânica, eu acho que ela cumpre um papel quando você está longe do agricultor. Se você não conhece o agricultor, você tem o selo que media essa relação. Então, ele garante que aquele produto é orgânico. Agora, no meu mundo perfeito, a gente conhece o nosso agricultor e de onde vem nossa comida. Então, eu acho que a certificação ela cumpre esse papel de garantia mesmo, né? De ser um selo que garante que você está comprando um produto que atende a uma série de protocolos, dentre eles ser um alimento que não leva agrotóxicos, que tem uma maneira de produção muito mais saudável para a nossa saúde, para o planeta e também para o agricultor. O que eu ouço dos agricultores é que, às vezes, as certificações ainda são muito caras para eles, mas eu acho que é isso. A gente tendo política pública, a gente tendo fomento, a gente consegue colocar as coisas no seu devido lugar, né? Porque se as pessoas que poluem pagassem pelas externalidades, não ficassem só com o lucro e socializassem as externalidades, todas as coisas teriam outro valor. Eu acho que o que falta é as coisas estarem nos seus lugares, né? Hoje, como a gente se organiza como sociedade, a gente tem dado o lucro para as empresas e absorvido como público as externalidades que essas empresas vêm causando. Então, acho que isso é uma reflexão para a gente pensar e ver assim, como que a gente pode agir. Eu acho que todo mundo pode agir de alguma maneira, sabe? Nem que seja agindo com a carteira. E depois, só para terminar, complementar o que a Fran está dizendo, uma das maiores formas de agir é votar, né? Então, eu acho que quando a gente vai votar, a gente tem que prestar muita atenção. Se a gente é militante da alimentação, a gente tem que prestar muita atenção nessa questão. Porque a gente está ali, claro, nos programas, por mais que depois eles não cumpram tudo que eles falam, mas tem uma tendência, né? Tem uma
tem um valor. Posicionamento. Oi? Tem um posicionamento, né? Tem um posicionamento e tem um valor, né? Tem valores que estão claros nas campanhas. Então, eu acho que a questão do voto é uma questão fundamental para a questão das políticas públicas, né? O PA e o PNAE nasceram de um governo que privilegiava a agricultura familiar, que queria fazer a reforma agrária através da compra, né? Da compra de alimentos, que o governo era um grande comprador. Alguém genial bolou isso, né? O governo compra muito e quer fazer a reforma agrária, como é que vai fazer isso? Então, juntou as duas coisas, né? E isso é um programa hoje falado no mundo inteiro. É um programa que é copiado em outros lugares. Agora, por que teve esse programa? Porque existia uma mentalidade, existia uma preocupação, existia enfim, um modo de plano pensar de governo. Mas o plano de governo para mim é mais do que plano de governo, é antes do plano de governo, são valores mesmo. Então, quando a gente vota em alguém, a gente vota nos valores dessa pessoa e dessas pessoas. E a gente está vendo aí o que aconteceu, né? Então, eu vou passar para o chat agora. Realmente, eu acho que assim, a gente tem ainda um papel de educação mesmo, né, com relação ao selo. Porque, assim, muita gente que a gente vê, próprio consumidor, quando você fala o que significa o selo, ele acha, é porque não usou agrotóxico. Mas, na verdade, é muito mais do que isso, né? Os requisitos é um arcabouço, né? Então, assim, eles foram elaborados cuidadosamente, né? Para ter toda a garantia, a responsabilidade social, a biodiversidade, a cultura. Então, assim, é um leque, não é só o fato de não ter agrotóxico, né? Então, assim, eu acho que realmente a gente tem que ir de passinho, passinho, passinho pequeno e uma educação, seja para as crianças, seja para os jovens, né? A gente tentar educar desde pequeno qual é o fato, né? Porque, assim, a gente virou, né? Eu digo assim, eu tenho filho, né? Que é tudo urbanoide, que a gente não sabe, não pisa na grama, não pisa na área rural. Então, esse valor da área rural, a gente precisa resgatar, pelo menos para a gente, né? Que mora, reside na cidade. Então, eu acho que é de pouquinho em pouquinho, mas a gente tentar educar que o manejo orgânico é muito mais, vai muito mais além do que simplesmente não usar os pesticidas, né? Sim. Então, assim, eu vou pedir aqui, eu vou estar com várias perguntas aqui. Então, como a gente está aí avançando no tempo, né? Então, assim, eu vou tentar selecionar umas 3 perguntas. Eu queria combinar com vocês de, assim, uma responde, quem quiser responde, mas, assim, a gente tentar ser breve para a gente ir para o final agora, né? A primeira pergunta a gente tem aqui do Leandro, né? O Leandro Machado. E ele pergunta o seguinte: já temos produtores que não ampliam suas produções por falta de mercado, e temos consumidores que não conseguem acessar os produtos, né, por não encontrar os produtos certificados. Então, o que eu acho que ele está querendo dizer aqui é que o consumidor deve ter regiões, né, algumas regiões que o consumidor não consegue acessar os produtos orgânicos. Então, ele está perguntando assim, aonde que a gente está errando, né? Você tem o produtor que não amplia sua produção por falta de mercado e, por outro lado, você tem o consumidor que não tem acesso a esses produtos, não sabe onde encontrar. Então, ele está perguntando onde que a gente está errando nesse balanço aí. Eu acho que a Francine pode responder isso muito bem. Eu acho que é a questão de logística mesmo e de fomento. Isso é política pública. O alimento orgânico, essas conexões, a malha, os canais de distribuição, né, precisam ser pensados como política pública. Assim, a alimentação de uma cidade faz com que ela seja resiliente, né? Ainda mais no momento que a gente vive hoje. Como eu mencionei antes, né, a FAO coloca isso claramente, que nesse momento que a gente vive, né, a gente vai ter que repensar a questão da cadeia de distribuição tão longa. A gente vai precisar de cadeias de distribuição mais curtas, a gente vai precisar de construir esses elos, a gente vai precisar de estar perto do produtor. Isso é uma necessidade, a cooperação é uma necessidade, senão a gente não vai conseguir comprar
mais tantos alimentos frescos. Aí a gente vai começar a consumir mais alimentos industrializados, vai aumentar a obesidade, enfim, vai entrar numa outra seara que a gente vai, mais uma vez, alimentar as epidemias, né? E se a gente for pensar, um dos grandes, as comorbidades e questões das pessoas que estão sofrendo mais com a Covid são as pessoas que já têm diabetes, obesidade, problemas cardíacos, que são problemas que já são detectados como uma epidemia, que é uma epidemia de doenças não transmissíveis, advindas do nosso estilo de vida e da nossa alimentação. Então, a gente precisa pensar, e quando você, Rosana, falou dos passos, eu não sei acho que os passos vão ter que ser acelerados. Assim, a gente, como sociedade, a gente precisa estar ciente disso, da sociedade que a gente quer. E o tempo já não é mais tão longo, não. Acho que a pandemia está mostrando isso para a gente. A gente tem urgência. É isso. Acho que respondeu para o Leandro. Tem uma outra pergunta aqui da Sandra. Ela diz que faz parte do Conselho de Feiras Ecológicas no município de Porto Alegre. E ela fala aqui que as feiras são modelo, né, para o Brasil e para o mundo. Mas, apesar disso, ela percebe uma dificuldade de levar a educação agroecológica, né, o verdadeiro sentido da relação produtor-consumidor aos frequentadores das feiras. Então, se entre os frequentadores da feira, quer dizer, que são as pessoas, né, que já procuram e buscam o orgânico, já é difícil, ela pergunta para vocês como podemos promover o convencimento para um público maior, assim. O que vocês acham? Essa eu gostaria de responder, até porque eu sou apaixonada por essa feira de Porto Alegre. Gente, é uma coisa... Eu fui dar uma aula lá ano passado e aí resolveram me levar na feira para comprar coisa. Eu não saía da feira e aí me puxaram para fora da feira. Eu fiquei louca na feira. A feira é a feira mais linda do Brasil. É uma coisa impressionante o trabalho que eles fazem lá. Só que eu acho que tem isso. Assim, para mim, perde-se uma oportunidade na feira, nessas feiras orgânicas, e lá também senti isso, de ser um espaço de educação, né? A gente, quando fazia as feiras orgânicas aqui no Rio, a gente levou alguns eventos na época do Rio Mais 20, a gente levou eventos para a feira, eventos educativos, roda de conversa. Então, assim, as pessoas que estão circulando ali, tudo bem, pode dizer, as pessoas que já estão ali são pessoas que já pertencem, já são convertidas, né, no orgânico. Mas, de qualquer maneira, se você traz uma atividade que seja uma atividade educativa, de troca de conhecimento, onde o próprio agricultor está presente. Quando a gente fez essa roda na Feira Orgânica aqui no Rio, era justamente a mistura dos agricultores, dos consumidores, do Maniva, dos ecochefs. Então, essa mistura é que vai fazer uma conscientização, né? Então, eu acho que, para mim, tem a ver com se ocupar esses lugares com uma oportunidade educativa, né? E parabéns pela Feira de Porto Alegre, que é a coisa mais linda do mundo. Então, obrigada, gente. A gente tem que encerrar as perguntas aqui. Para todo mundo que está aqui, já está sendo gravado, né, esse webinar, e a gente pretende, assim que a gente tiver consolidado o vídeo, a gente disponibilizar no site do INT, ou no site ou no canal do YouTube do INT, mas a gente divulgar. Tá um papo muito gostoso. Eu acho que a gente podia ficar aqui, né, bastante. Assim, muito obrigada pela presença. E eu queria que vocês fizessem, então, as considerações finais para a gente, mais um pouquinho, a gente curtir mais um pouquinho a presença de vocês aqui, e a gente aprendeu bastante, né? E a nossa conversa vai continuar, com certeza. Isso aqui é só um começo. E a gente está aí à disposição também. E eu gostaria que vocês partissem, então, para as considerações finais. A palavra é com vocês. Tá bom. Então, primeiro, muito obrigada pelo convite. Eu acho que esse novo mundo, né, da internet como uma forma de encontro das pessoas, que antes era uma coisa muito individualista também, muito de pessoa a pessoa, agora a gente tem essa oportunidade incrível de estar fazendo um seminário com tantas pessoas, né, de vários lugares. Eu acho que isso é genial, assim, estou achando isso uma grande mudança. E acho assim que saber que determinados órgãos, assim como o INT
e outros órgãos, e o nascimento do Instituto Brasil Orgânico, isso tudo, para mim, soa como uma mudança. Então, agora eu vou fazer as pazes aqui, não pichar tanto, né, a humanidade, mas eu acho que está havendo uma transformação. Os militantes, né, da boa alimentação estão tomando poder, quer dizer, estão fazendo coisas e estão numa forma ativa, mais colaborativa até, né? Mas e acho que a gente pode fazer muita coisa. O Brasil é campeão de biodiversidade, é uma coisa impressionante a quantidade de produtos incríveis que a gente tem, de qualidade, e processados também, né, das coisas tradicionais. Então, acho que a gente tem uma oportunidade enorme de ser o país que mais tem orgânicos, o maior país de orgânicos. A pessoa que incrível, o Brasil ser o país onde tem a maior produção orgânica do mundo. Eu acho que a gente pode ter isso, e a biodiversidade, né, diferente das monoculturas e tal. Então, eu queria encerrar dizendo isso, que para a gente prestar atenção, acho que a gente tem que ficar atento e forte, né, como diz o Gilberto Gil. Bom, eu quero agradecer a todos, né, pela audiência, pelo convite, a Tereza pela parceria de sempre, assim. E dizer também isso, que eu acho que a gente tem condição de mudar. Eu acho que agora, esse momento que a gente está em casa, tem trazido várias reflexões, né? A gente está muito mais voltado para cozinhar, para estar com os alimentos em casa, para estar fazendo as tarefas de casa, né? Para entender como que é um trabalho pesado, que é um trabalho cansativo e que é tão pouco valorizado. Assim como a questão dos agricultores também, que é um trabalho tão pesado e tão desvalorizado, de certa maneira, assim, do ponto de vista social e do ponto de vista financeiro também. Eu acho que é um momento para a gente repensar nossos valores, sabe? Para a gente repensar e entender o que realmente importa. Será que a gente precisa ganhar tanto? Será que a gente precisa trabalhar tanto? Será que a gente precisa de tanto? Será que a gente não tem que se reconectar um pouco com a natureza? Será que a gente não precisa se reconectar também com os processos, né? E se entender parte desse todo? Eu acho que a gente faz parte de um sistema, né? Que é o planeta Terra. A gente faz parte e a gente tem que fazer as pazes. A gente tem que deixar de achar que a gente é dono e se sentir como mais um. E agir para que a gente consiga permanecer aqui, sabe? Tendo uma relação mais de cooperação, tanto com o planeta, quanto com as pessoas, quanto com o nosso alimento, com tudo. Eu acho que é um momento de reflexão e a gente precisa sair melhor de todo esse sofrimento. O momento é muito sofrido e eu espero que ele traga boas reflexões. É isso. Obrigada. Então, só complementando, realmente eu acho que assim, a gente em casa, essa pandemia, né? Eu acho que primeiro que serviu para a gente ter uma relação de amor mesmo, né? Cultivar essa relação de alimento, porque a gente mesmo fazendo a comida, então a família fica na cozinha, então a gente acaba dando um cultivo que é pouquinho, mas a gente começa dentro de casa, né? Selecionando os produtos, e foi oportuno também para os produtores orgânicos, né, aumentarem assim as suas vendas. Eu acho que a pessoa está olhando com mais carinho para o alimento, né? E eu vejo assim, aqui tem uma feirinha orgânica, uma barraquinha orgânica perto de casa, e tem aumentado bastante. Então a preocupação eu vejo, eu acho que é pouco, mas eu acho que, assim, passo pequeno, passo grande, a gente está no caminho certo. Pelo menos, assim, eu sou bem otimista, achando que a gente está no caminho certo, principalmente com a relação do slow food, né? Então, isso é um caminho e a gente precisa olhar para a questão da alimentação. Se não for por amor, é pela dor, né? Você tem hoje nos Estados Unidos, que é o campeão do fast food, a cada 4 adolescentes ou jovens, você tem 2 que são pré-diabéticos já. Então, é um número muito grande. Então, a alimentação precisa ser vista, né? Então, eu acho que de passinho em passinho, o passo grande, como a Francine fala, está na hora da gente sacudir e sair correndo, né?
Mas, assim, eu agradeço a presença de todo mundo. O pessoal do Ministério da Agricultura estava aqui também, prestigiando a gente. Os agricultores, eu estou vendo, não dá para elencar todo mundo, porque não tô... Mas, assim, depois a gente vai ver com mais calma, né? E a gente vai ver os participantes. Mas, assim, eu só tenho a agradecer. Eu não sei se a Ieda quer dar uma palavra final, mas, assim, muito obrigada pelo esse papo gostoso que a gente teve aqui. E depois, quem sabe, 1 hora a gente vai fazer presencial, né, lá no INT, aí todo mundo se abraça, a gente vai ter o nosso produto orgânico, e aí a gente, a nossa culinária, todo mundo junto e se abraçando numa boa energia. Mas a energia que ficou aqui, eu só tenho a agradecer. Tá? Em nome do organismo de certificação do INT, em nome do INT, muito obrigada pela participação de vocês e pelo carinho de vocês estarem aqui na sexta-feira. E agora vamos, né? Esse casamento deu muito certo. E agradecer mais uma vez a presença, foi um excelente evento. A gente sabe que tem mais a debater. Quem sabe a gente faz um outro webinar, né? E chama também o Ministério da Agricultura, né? Também é nosso papel incentivar a política pública e vamos pensar bastante sobre o que foi discutido aqui hoje como instituição, com certeza. Tá? Então, boa noite a todos os presentes e agradeço. Ieda, posso dar um palpite final? Põe o INT nas feiras orgânicas para fazer educação da galera. Tá bom, vamos considerar, sim. Ótima ideia. Aí, Andréia. Olha, tá vendo? Bom, então, tem uma tréplica aqui que eu queria agradecer, além da participação de vocês. Esse é um evento que a gente está aprendendo junto, sabe? Então, a gente fez essa reunião hoje em 5 dias. Então, a minha equipe, a equipe da Rosana, a direção do NT apostou na possibilidade da gente estar junto aqui, 55 pessoas, quase 60 pessoas, conversando sobre esse tema tão importante. Eu acho, falando como vocês falaram, é assim que a gente muda o mundo. É se juntando, é conversando, é falando, é dizendo o seguinte, só juntos a gente vai conseguir mudar esse mundo, né? E eu acho que a gente está aprendendo isso, como vocês falaram, agora, nesse momento. Então, nada mais atual do que a gente estar aqui, quase 60 pessoas conversando sobre isso. Obrigada, equipe da DICOM, obrigada, Rosana, por acreditar, obrigada, Ieda, pela direção, obrigada a vocês que chegaram aqui com a gente. E a gente muda o mundo assim, né? Como é? Força. É preciso estar atento e forte, né, Tereza? Obrigada. Tá ótimo. Boa noite a todos. Boa noite, gente. Boa noite. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.